Muito bom dia. Uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim e a todos os ministros, irmãos e irmãs reunidos lá em Bogotá, Colômbia, hoje, sábado, 18 de março deste ano, 2023. Estamos vivendo num tempo muito importante no programa divino, o qual são profecias que foram faladas pelo reverendo William Branham e também pelo anjo do Senhor Jesus Cristo, William Soto Santiago, profecias as quais culminará na ressurreição e transformação dos nossos corpos. Como ele nos dizia, depois do cumprimento da visão da carpa não há mais nada, já é a ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, que a nós nos correspondeu o tempo mais glorioso de todos os tempos, porque não é como nas eras que eles estavam olhando essas promessas, mas como Deus lhes estava abrindo o entendimento nessa era, eles não compreendiam que ainda Deus tinha um programa pela frente. Quem mais se aproximou foi o nosso irmão Branham, e ele disse que quase posso estender minha mão para alcançá-lo. Agora nós estamos no pleno cumprimento disso que foi profetizado. As cordas nos caíram em lugares deleitosos e grande é a herança que nos correspondeu. Ou seja, que somos esses atores dos quais muitos profetas e justos desejaram ser parte, desejaram ver, desejaram entender e desejaram que eles fossem esses protagonistas. E a nós nos foi dado essa bênção por predestinação, de que estejamos neste tempo final vivendo e compreendendo, entendendo e vendo com os nossos próprios olhos essas promessas sendo materializadas, sendo cumpridas. Se falou de uma grande carpa catedral e temos a grande carpa catedral. Se viu ali que ia estar sendo pregado a fé de rapto contida nos trovões, e isso é o que estamos vendo e escutando. E inúmeras profecias que estão e estarão sendo cumpridas, as quais estaremos vendo com nossos próprios olhos. E estaremos também experimentando a sexta dimensão se abrindo já plenamente e estaremos experimentando a mudança de corpo ao vê-los. Ou seja, já não são coisas que estaremos experimentando somente nestes corpos terrenos, como ouvir, ver, falar, sentir, tocar, e todos esses sentidos do corpo, mas que também Deus estará colocando em ação esses sentidos já de visão profética nessas dimensões. Já no campo espiritual estamos tendo. E você pode me dizer, mas como? Bom, você está entendendo o cumprimento da visão da carpa nas etapas correspondentes onde está, pois você já tem essa percepção profética e essa visão profética. Você está recebendo e entendendo o que Deus está nos dando para assim chegar à fé a esse nível tão alto, onde receberemos completamente a fé de rapto, pois você tem essa visão profética. Mas tudo isso vai ir aumentando cada dia mais e mais, que vai chegar o momento em que também teremos e experimentaremos o que o irmão Branham viu e muitos profetas e também nosso irmão William experimentou de ver em outras dimensões. O que Deus está mostrando aos profetas de era em era e de dispensação em dispensação,
quando é revelado e é revelado, a palavra não tem que ser em sonhos, mesmo que no segundo plano, como nosso irmão Branham dizia, que os sonhos são como uma segunda forma de Deus mostrar aos seus profetas e até aos irmãos as coisas, e nesses sonhos há também revelações. Mas a forma original é Deus falando diretamente ao profeta. Eles estando acordados, não tem que dormir para que Deus lhes fale. Ou seja, que essa parte que os profetas em cada era e em cada dispensação tiveram, os filhos de Deus, os escolhidos de Deus neste tempo também terão. E não somente estarão sonhando que recebam sonhos como no tempo do irmão Branham e outros tempos também que sonharam. E esses sonhos representavam e mostravam certas coisas no programa divino, e depois vinha o profeta e dava a interpretação desse sonho, ou o próprio profeta, Deus através de um sonho, lhe mostrava. Mas a original ou o original e são as visões que eles tinham do programa divino correspondente a esse tempo e a tempos futuros. Ou seja, Deus mostrava as coisas que estavam acontecendo nesse tempo, mas também as que iam acontecer mais adiante. Mas, falando do que vamos receber, vejam, até isso, não somente o que estamos vendo e escutando em nossos sentidos, mas que também estaremos olhando e vendo em outras dimensões, o qual já para esse momento teremos essa fé tão e tão elevada que podemos obter todo o conhecimento que nos falte por obter nesse momento. Assim que grandes bênçãos Deus tem para cada um de nós neste tempo final, o qual Deus está fazendo e está cumprindo de uma forma simples, em uma forma na qual até as crianças estão compreendendo, estão entendendo. E tudo isso que foi falado na abertura dos selos, nessa semana tão importante, onde Deus deu a revelação dos selos, ou seja, dia a dia, Deus foi abrindo, mostrando a revelação de cada selo ao irmão Branham através desse anjo. Na mensagem, a semana messiânica, pregado 2 de julho de 2010, nos diz, em Cali, Colômbia, diz: e quem leva o evangelho aos judeus é Moisés e Elias, as duas oliveiras, os dois ungidos, para o qual, então, tem que estar onde? No meio dos gentios, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, esses ministérios sendo manifestados. Vejam, o ministério de Elias opera com hebreus e com gentios, e até o ministério de Moisés encontramos que operou no meio dos gentios e com o povo hebreu. E todo o tempo operou no meio de nações gentias, através das quais ia passando com o povo hebreu, mesmo que não passou ao outro lado do Jordão, mas lhes repartiu a duas tribos lá o território antes de cruzar o Jordão, porque o território de duas das tribos é do lado antes de cruzar o Jordão. Ou seja, que o povo hebreu tem herança de ambos os lados do Jordão, de um lado e do outro lado do Jordão. E agora, vejam, Moisés repartiu esse território a duas tribos, no lado de cá, ou seja, não passando o Jordão, mas que a repartiu antes de passar o Jordão. E depois, lá cruzando o Jordão, correspondeu a Josué.
Ou seja, que o povo hebreu tem herança em ambos os lados do Jordão, de um lado e do outro lado do Jordão. E agora, para o último dia, temos a promessa da vinda de Elias em Malaquias capítulo 4, versículo 1 ao 6, antes que venha o dia do Senhor grande e terrível. Ou seja, antes que venha a grande tribulação no último dia. Ou seja, no sétimo milênio. E, consequentemente, estará primeiramente no meio do cristianismo e se moverá também também depois para os judeus. Ele conhecerá como se mover no meio dos gentios e no meio de hebreus. Recordem que Elias sabia como fazê-lo. E o segundo Elias, Eliseu, também sabia como fazê-lo. E também o quarto Elias sabia como fazê-lo. Assim que o quinto Elias terá todo esse conhecimento das manifestações do ministério de Elias anteriores e saberá como fazer todas essas coisas. Vejam, até os sinais que são feitos é uma repetição do que já foi feito. Os milagres assinalados aí no livro do Apocalipse são os mesmos milagres que foram feitos por Elias e também pelo profeta Moisés. Essas pragas, vejam, se repetindo no último dia. E tudo isso está ligado à trombeta ou festa das trombetas, que nos fala do juízo divino para a humanidade. É para este tempo final, onde vai se abrir não somente todo esse conhecimento, mas também o cumprimento do que tem Deus assinalado para ser realizado neste tempo final. Veja, o conhecimento não somente isso é o que vai se abrir para cada um de nós, mas também o cumprimento. E agora, tudo isso está ligado ao sexto selo e sétimo selo, porque o sexto selo é o fim do mundo e é também o juízo para o mundo. E agora, na semana messiânica, que somente restam 3 anos e meio, deve-se cumprir o ministério de Moisés e Elias com o povo hebreu, e o ministério do Messias. E eles o reconhecerão. Levam milhares de anos esperando. Estamos no tempo mais glorioso de todos os tempos. Estamos no tempo em que, de um momento a outro, o povo hebreu entrará na semana messiânica, na segunda parte da semana messiânica. Agora vejam como tudo isso está ligado ao sexto selo e o sétimo selo, e como é que o sexto selo é o fim do mundo e também é o juízo para o mundo. E também diz que no livro dos selos, que ao final do sétimo selo é o fim das taças, das pragas das trombetas e outras coisas mais, diz ali, e a entrada e a introdução ao milênio. Na página 113, do parágrafo 997, diz, e recordem também, naquele sexto selo, onde soa as 7 trombetas sobre o sexto selo. Quando chegarmos a isso, o verão. As 7 trombetas soam sob o sexto selo. E aí escreve Moisés e Elias. E em cima escreve os 144 mil, as trombetas igual, soam sob o sexto selo. E aqui no lado, neste parágrafo, deste livro de citações, escreve 1939, 2000, mas em 2000 escreve 200 e escreve um traço, ou seja, o número que falta aí está antes de 2010, ou seja, tem que ser um 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ou 0. Mas esse numerinho não escreveu. Isso está escrito do lado deste parágrafo 997. Na 998 acontece o mesmo, vejam. Já que ontem estivemos falando de algumas datas ali, quis colocar isto hoje. Ia falar ontem, mas já corresponde hoje falar essas coisas que, na medida que vamos entrando mais e mais em cheio a todas essas coisas,
do conhecimento de tudo o que Deus estará cumprindo nesse tempo, vamos vendo tudo o que nos deixou e vamos compreendendo todas as profecias e todos os eventos que estiveram ocorrendo e assim ter um quadro mais claro até das datas e das coisas que estiveram ocorrendo. Agora vejam, a 998 diz que com seus nomes seus nomes estavam naquele livro para ser revelados. E o Cordeiro tinha revelado o livro. O Cordeiro os tinha redimido. E ele escreve no Calvário e de era em era. Mas não podia aparecer até que todo nome fosse revelado. E isso aconteceu sob o sexto selo, antes que se abrisse o sétimo. Então é quando o Cordeiro vem por aquilo que tinha redimido. Apocalipse 10, de 1 a 6 escreve, e também escreve em cima os nomes no livro, sob o sexto selo, e aí escreve Moisés e Elias, aparece o leão. Quando é que aparece o leão? Sob o sexto selo, sob o ministério de Moisés e Elias, quando já o Cordeiro vem por aquilo que ele tinha redimido. E ele escreve também ali do lado, 1940, aí lá escreve 1939, aqui escreve 1940-200, traço. Ou seja, volta a colocar a parte desse número final depois dos 2 zeros, um traço, e não coloca ali, que pode ser desde o 0 até o 9. Agora, o que ele está representando aí com esse período de tempo? Isso já vamos ir vendo, e vocês no estudo, quando sair, irão vendo com essas fotos e tudo isto, e Deus vai abrir mais e mais o entendimento para compreender o que foi, o que ocorreu nesse período de tempo aí, de 2000 a 2010 ou 2009, porque nesse período de tempo, onde ele não colocou a data, ou seja, o que ocorreu entre 1939 ou 1940 até o 2000, de 2000 a 2009, algo esteve ocorrendo no programa divino, e algo começou no programa divino. Bom, continua dizendo, portanto, oremos pelo povo hebreu, e como estava no Egito, necessita a paz, e a paz permanente, não a temporária, mas a permanente, está assinalado para ser dada a Israel no reino do Messias. Deus dará paz em Jerusalém, e daí sairá como um rio para todo Israel, e para todo o Oriente Médio, e para todas as nações, e tudo isso dentro do reino do Messias. Bom, foi para mim uma bênção poder enviar essas palavrinhas de saudação nesta reunião que estão tendo lá em Bogotá, Colômbia, e assim deixar o tempo ao nosso irmão Miguel e às pessoas que estarão nesse compromisso que tem no dia de hoje, e que Deus os abençoe e tudo saia bem, tudo seja um êxito nesse compromisso que estarão realizando. Que Deus os abençoe e Deus os guarde, e que Deus continue lhes abrindo o entendimento e continue dando todo o conhecimento divino, e continuem vendo também o cumprimento de tudo o que está sendo falado, e sobretudo que vejam em cada um de vocês e em mim também o cumprimento do novo corpo, que estejamos todos experimentando essa mudança de corpo. Meu desejo é que todos sejam adotados. Um poderoso exército adotado é o que estará em breve neste planeta Terra, onde estaremos preparando essa visita angelical. Porque para a pessoa receber em nossa casa
a visita de um familiar ou de alguma pessoa, nos preparamos antes e temos tudo corrigido, arrumado em casa para dar as boas-vindas a esses que foram convidados. E assim é com cada um de nós, como indivíduos e como corpo místico de crentes da era da pedra angular e dispensação do reino, do lugar santíssimo. Ou seja, que estamos nos preparando com nossas vidas e como indivíduos, mas também estaremos nos preparando como grupo para receber os que irão vir. Ou seja que a era da pedra angular estará e terá filhos e filhas de Deus, como esteve Jesus quando desceu do monte da transfiguração. E estava normal assim em seu corpo, que o Espírito Santo tinha criado no ventre de Maria. Ou seja, ele não se via nenhuma mudança nele, mas era um filho adotado. Que Deus continue nos preparando como indivíduos e também como grupo para ter pronto tudo para receber essa grande visita angelical. Ou seja, a ressurreição. E que estejamos assim, nesses momentos prontos para recebê-los. Uma grande bênção vem. E é tão grande, mas tão grande a bênção, que Deus nos deu o privilégio de que é revelado em forma simples o que Deus estará fazendo. Ele está fazendo algo grande no meio da sua igreja, de uma forma simples. E o que vai fazer mais adiante o fará em uma forma mais simples, porque é tão grande, mas tão grande, a bênção que Deus tem para cada um de nós, que verdadeiramente não há palavras para dizer a Deus graças. Estamos agradecidos a Ti, Senhor, porque me escolheste desde antes da fundação do mundo, para ver, compreender, conhecer estes mistérios e ser parte deles, e ser o cumprimento de um deles. E ser um desses atores dos quais tu estás operando e está fazendo essa obra-prima em mim, porque tu quer me ver como tu, Senhor. Ou seja, que cada indivíduo agradece a Deus desde o profundo da sua alma pela bênção tão grande que nos correspondeu a cada um de nós. Por isso, na ceia das bodas do Cordeiro, já estaremos ali com todas essas bênçãos em cada um de nós sendo cumpridas, e já aí veremos tudo o que Deus fez neste tempo, e diremos, verdadeiramente era algo grande o que Deus estava realizando nesses dias no cumprimento da visão da carpa. Bom, Deus os abençoe e Deus os guarde, e foi para mim uma grande bênção e privilégio nessa manhã enviar essas palavras de saudação a todos e cada um de vocês. E nesta ocasião, podemos colocar como tema, sob o sexto selo aparece o leão, que é o que ele escreve aí, e podemos usar como tema o parágrafo 998 que ele escreveu sob o sexto selo. Aparece o leão. Que Deus os abençoe e Deus guarde a todos. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, pela oportunidade. Deus te abençoe e Deus abençoe a todos e também a vossas congregações.